tudo certo. Se está com saúde, tá bom, né? O resto a gente vai correndo atrás aí. Isso aí é fato. Legal. Bom, então, hoje é dia 31/3, né? 31 de março de 2021. Estamos iniciando aí mais uma aula da disciplina de manejo e conservação do solo e água. Há pouco mais de um ano, né? Acho que foi dia 15, 19 de maio, eu lembro que foi quando a gente, de março, foi quando a gente deu aquela pausa, todo mundo estava assustado, o que seria esse tal de coronavírus, e parou. E aí ficou aquela incerteza, se que ia fazer, que não ia. Aí logo depois a gente já se adaptou, ficamos uma semana sem aula. Na outra semana, quando voltou, já voltou online. De lá para cá não voltou mais, né? Presencialmente. E a gente já faz exatamente um ano e 10 dias que a gente parou e estamos aí no modelo REAR, né? No modelo remoto, que é o modelo onde tem o professor ao vivo, mas não tem a gente está presencialmente, mas por trás de uma tela, né? De um computador e não estamos juntos no mesmo espaço, né? Bom, mas, que nem diz, né? Pelo menos estamos juntos e conseguindo ter aula e melhor do que quem não está podendo, né? E vamos assim até a hora que puder. Bom, hoje então, na aula passada a gente falou um pouco sobre física do solo, atividade, exercício, né? Sobre alguns manuais e a parte mais de física do solo. Essa parte de física do solo, a gente tem alguns livros, tá? Física e conservação do solo e água, deixa eu lembrar aqui, conservação do solo, manejo de conservação, toda essa parte de física do solo, a gente vai encontrar nesses livros. O livro principal mesmo é Física e Conservação do Solo e Água, que envolve essa questão da umidade do solo, umidade com base em massa, com base em volume, densidade, essas questões aí, beleza? E aí a gente passou aquela lista de exercícios para vocês e vocês foram e desenvolveram lá a atividade. Bom, gente, vamos iniciar então. Hoje a gente vai iniciar falando um pouco mais sobre as práticas conservacionistas do solo, tá? Então a gente vai entrar nessa parte aí hoje aí. Eu tenho dois materiais que eu vou estar entrando em um e outro aí, e a gente vai estar comentando sobre. Mais um entrando. E não apareceu para mim aqui, não. Então vamos lá. Bom, gente, eu tenho esse arquivo tá em PDF, né? A gente inicia aí mostrando algumas imagens para vocês de algumas áreas ao longo do Brasil aí, que são áreas principalmente que tem elevação, né? Regiões mais onduladas, montanhosas, né? E são regiões onde já naturalmente ocorre problemas de deslizamento de terras, problemas relacionados à erosão, tá? Mesmo com vegetação, isso já pode acontecer, e ainda mais quando não tem, aí esse problema se potencializa, tá? Isso aqui é uma região lá do Rio de Janeiro, né? Vocês estão vendo aí o nome aí, Campo dos Goitacazes, né? Foto tirada aí no ano de 2015. O que acontece nessas áreas, né? A gente tem uma área onde foi retirada a vegetação nativa e introduzida a pastagem, tá? Assim como acontece aqui também. O problema é o seguinte, essas regiões de muita inclinação, tá? No Brasil, a gente tem o Código Florestal, que diz que as áreas acima de 45 graus de inclinação são áreas de APP, preservação permanente. Assim como as beiras de rio, as matas ciliares, né? Aí dependendo da largura do rio, a mata aumenta, diminui e tal. E dependendo do número de módulos fiscais também, caso for recuperar, né? Para quem viu recuperação de áreas degradadas lá, a gente falou sobre isso.
E aí, mesmo assim, a gente tem áreas no Brasil, muitas áreas no Brasil, de regiões como Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, estados que têm terrenos muito inclinados aí, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, são os estados aí que têm regiões bem montanhosas mesmo. E essas regiões, elas têm muitos problemas aí com erosão. Por quê? Porque há muitos e muitos anos, né, isso ao longo da história, já se cultiva nesses terrenos inclinados aí, e que, pela lei ambiental, nem era para ser cultivado, tá? Mas como essas áreas são áreas que já vinham sendo exploradas há muito tempo, né, eu digo assim que a lei ambiental ela existe, mas ela não é igual em todos os estados, né? Tem muitas diferenças, muitas coisas se pegam no pé aqui em Rondônia de umas coisas, em outros estados já é outras, né? Lá para o lado de Santa Catarina mesmo, Santa Catarina não, Espírito Santo para lá, o pessoal pega no pé muita questão de água, outorga de água, de rio, essas coisas, né? De bombeamento de água de rio para irrigação. Então, eles focam mais nessa parte aí, porque falar para o pessoal não plantar num morro desse aí é quase que impossível, porque quase toda a região lá é morrada desse jeito, né? Então, apesar da lei ambiental existir nacionalmente, ela não é cumprida igual em todo lugar, né? Por causa dessas características de cada lugar. Se fosse para ser cumprida, talvez Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro não daria para cultivar nem a metade do que eles cultivam lá hoje, né? Teria que parar tudo. Enfim, aqui em Rondônia a gente tem algumas situações tive uma situação semana passada de um amigo meu que os produtores de piscicultura ali pro lado de Urupá, que ele acompanha, e foi a SEDAM lá, e foi com polícia, e não sei o quê, que esses tanques não tá legalizado, e o produtor na hora ali não tava com a papelada toda para apresentar, né? Às vezes o produtor nem sabe direito, quem cuida disso aí para ele é o engenheiro dele, no caso, o engenheiro agrônomo dele, e maior confusão, né? Como se o cara fosse bandido, né? E aí, depois esse amigo meu tem muita influência lá em Porto Velho, conhece todo mundo lá, e o produtor passou essa situação para ele, ele foi lá, apresentou tudo, mostrou, denunciou esses fiscais aí do órgão ambiental que foi lá, da forma que foi, e conclusão que os caras foram até afastados, né? Para eles largar a mão de ser besta e querer autuar pessoas certas e ainda mais com polícia e deixando as pessoas em situação de constrangimento. Então, a gente tem muito fiscal aqui em Rondônia desse jeito, e os caras, para ganhar diária, vai nessas propriedades aí, fica aí querendo inventar moda, autuando, e isso quando não pede propina para poder tirar uma multa, que a gente sabe disso. O SEDAM é um órgão muito bom, mas também tem muito isso aí lá dentro. Bom, então essa região aí, solo degradado, né, vocês observam aí, né, aqui um morro pelado, né, esse aí, inclusive, essa área aqui é uma área até próxima, porém, são situações de período de chuva e período de seca, se é que vocês conseguem observar lá. É uma época mais seca do ano, apesar que o capim aqui da beira da estrada está mais verde, mas em beira de estrada costuma, né, não ter pastejo, não ter nada, então acaba que o capim ainda fica verde por um tempo maior. Lá no morro, lá em cima, lá a gente observa que já está exposto o solo, né, já consegue observar lá um solo onde já praticamente você não vê mais um horizonte A desse solo, já quase está todo no horizonte B. Aquele horizonte A desse solo já foi removido, né, praticamente. Aqui é a mesma coisa, né, ó, a gente já observa já sinais de erosão. A gente tem erosão, aquelas linhas que vocês estão vendo ali, ó, pequenas linhas, né? São erosões em sulcos que estão sendo formadas ali, essas ranhuras ali. Isso quando não tem um produtor que pega um molho desse aqui, ainda planta descendo aqui, ó, bota as linhas de plantio tudo descendo. Aí a água, a chuva bate e desce junto com a linha que ele fez da lavoura. Um terreno desse não pode nem sonhar em plantar, e mesmo assim se plantar, tem que plantar em nível aqui, ó, né, com as linhas cruzando o morro, para poder a água show bater e a própria cultura segurar um pouco dessa enxurrada que vai descer, tentar segurar um pouco, né, mas é isso aí. Então, solo degradado tem no Brasil inteiro, tem áreas expostas, tem situações ruins em vários locais aí.
aqui não é diferente, vai ter solo desse tipo aí em vários locais que a gente consegue observar. E aí a gente coloca algumas perguntas aí para vocês, né? Com relação ao que pode ser feito, o que devemos fazer, né? O que pode ser feito, né? Hoje no Brasil ou no mundo, temos conhecimento técnico e científico e também tecnologia para desenvolver manejo conservacionista de solo e água? É uma pergunta. Como estão os solos brasileiros? O que vocês acham? Aí outra pergunta, quais seriam os desafios? A gente vai tentar responder essas perguntas aí. É preciso continuar fazendo pesquisa na área de conservação de solo e água, né? Então, são algumas perguntas que a gente coloca para vocês aí. A primeira pergunta de todas aí, né, se tem solução, né? É claro que tem, né, gente? Com certeza, né? Então, temos conhecimento técnico, temos conhecimento científico para isso, né? Vou deixar em PDF, porque é melhor para mim, em vez de eu ficar fechando, para aceitar quem está entrando depois. Então, aqui vai mais rápido. Então, conhecimento para as práticas de manejo, diferentes formas aí conservacionistas existem, tá? Aqui são alguns dos livros, né, algumas obras, né, que a gente tem que trata essa questão do manejo de conservação do solo. Inclusive, esse livrinho aqui, esse amarelinho, a gente tem dele na biblioteca, fisicamente, e tem ele na biblioteca virtual também. Vocês entrando no site da São Lucas aí, vocês conseguem baixar ele, entrar nele e tudo mais. Só ir lá em biblioteca, e lá no acervo vocês conseguem acessar ele. Tanto online quanto fisicamente, tá? Então, é só entrar lá e clicar. Tem esse outro livro aí, ó, Manejo e Conservação dos Solos e da Água. Esse Conservação do Solo talvez é o mais antigo. Ele já deve estar lá sei lá, na décima alguma coisa de edição. Esse que está mostrando aí é a sexta edição, mas já tem muitos para frente já, tá? Todos esses livros aí, eles são boa parte deles são do Sistema Brasileiro de Conservação, do CBICS, Sistema Brasileiro de Ciência do Solo, que é um grupo de pesquisadores, né? Esse CBCS, Sistema Brasileiro de Ciência do Solo, ele tem como origem, né, da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, mas tem pesquisadores do Brasil inteiro que desenvolvem esses livros aí e estão juntos aí nessa questão da ciência do solo, tá? Temos aí o Física do Solo, né, Física e Conservação do Solo e Água. Esse livro vai tratar basicamente disso que a gente comentou até agora na nossa disciplina, tá? Em conhecer a física do solo, conhecer os perfis, conhecer a dinâmica da água no solo, conhecer toda essa questão para poder a gente começar a tomar as decisões daqui para frente. Esse outro da Ana Primavera aí, ó, Pergunte ao Solo e às Raízes, o nome do livro, tá? Uma análise do solo tropical e mais de 70 casos resolvidos aí pela agroecologia, tá? Essa Ana Primavera aí é uma das maiores pesquisadoras aí nessa área de agroecologia, de estudo do solo, de plantas, de raízes, enfim, tem vários trabalhos dela publicados aí no mundo, que envolve essa questão de conservação do solo, da agroecologia, da matéria orgânica, dos sistemas de diferentes raízes sendo envolvidos aí para melhorar a estruturação do solo e, consequentemente, conservar água e nutrientes. Professor. Oi. Esse livro da moça aí de agroecologia fala sobre consórcio, de rotações, essas coisas? Fala também. Fala bastante dele? Não fala tanto, fala mais da parte de agroecologia e de sistemas agroflorestais, onde aí sim envolve os consórcios, né? Onde tem diferentes cultivos de planta, disso, daquilo, aí, só que aí ela fala desses, ela não vai assim focar, é bom, sei lá, o cacau, espaçamento 3x2 com uma linha de banana no meio. Ela não vai falar disso, ela vai falar de qual que é a utilidade de você misturar o cacau com a banana e o que a raiz dessas duas culturas vai dar de benefício para o solo
e o que vai deixar de nutriente, o que vai ajudar na conservação do solo e da água. É mais nesse sentido. Entendi, professor. Mais teórico, né? Menos técnico. Então, tem algumas partes técnicas também, né? Mas ele envolve mais a questão do solo e das raízes. Apesar que ela tem outras publicações agroecológicas que já falam disso daí, tá? Mas não nesse livro. Esse aí é mais tratando dos trabalhos onde eles montaram sistemas agroecológicos e aí eles estudaram nesses sistemas o solo propriamente dito. Mas também tem os trabalhos dela, da Ana Primavera, onde ela, vamos dizer assim, do solo para cima, daquilo que a planta deixa de bom, de produção, da parte ambiental. Então, dentro de uma área agroecológica tem que, tipo assim, dá para fazer N tipos de trabalhos e livros, né? Então, eles têm, ela se não me engano, essa Ana Primavera, ela morava no interior de São Paulo, inclusive até os trabalhos dela, acho que era até numa chácara dela, num sítio dela lá, que ela desenvolvia e já fazia as publicações e tudo mais. Eu não lembro agora, até passou no Globo Repórter, uma reportagem dela. Foi engraçado o Acla falar nessa moça aí, né? Oi? Como é que é? Foi engraçado o Acla falar nessa moça aí, né? Porque... ela já é bem... Acho que ela já até faleceu, se não me engano. Essa Ana Primavera aí. Ela faleceu, acho que já tem uns 3 anos. Isso, tem pouco tempo. É isso aí. Ela era jovem ainda. Na época do livro pode até ser. Foi cedo, moço. Aí, gente, tem esse outro livro aí, ó, Degradação dos Solos do Brasil, tá? São algumas publicações aí importantes. Formação e Conservação dos Solos, esse livro aí a gente tem na biblioteca também. Fala mais da parte de pedologia e tal, mas ele é bem fácil, assim, o entendimento dele, ele é bem legal. Oh, caramba, deixa eu ver aqui que eu mexi sem querer. Então, tá aí. São esses aí os livros, né, que a gente está comentando aí, né, Formação do Solo. Esse daí Manejo e Conservação do Solo e Água no contexto das mudanças ambientais. Conservação de Solo e Água, do Fernando Falcon aí. Esse da Embrapa aqui é muito bom, tá? Esse livro aqui. Alguns desses títulos aí vocês conseguem, às vezes, até baixar gratuitamente, tá? Nem todos. Esses da UFV é difícil, esses aqui é tudo pago. Agora, da Embrapa, costuma ter uns aí que você digita o nome dele no Google, às vezes tem ele em PDF. É bem legal. Agricultura Conservacionista do Brasil, né? E Manual para Levantamento e Classificação de Terras e Sistema para Capacidade de Uso. Esse manual aí, se a disciplina fosse talvez maior, a gente até tinha tempo de entrar nessa parte aí de capacidade de uso das terras, que é uma coisa bem interessante também. Onde classifica as terras como classifica as terras em categorias A, B, C. Então, vai ter as terras de categoria A, que vão ser aqueles solos mais férteis, em regiões que possibilitam o cultivo, aí tem os solos de categoria B e categoria C. Então, tem como fazer esses levantamentos, inclusive no Brasil, tem vários estados brasileiros que têm os mapas de solos de capacidade de uso, né? Mapa de solos de capacidade de uso, onde você tem um mapa do estado e diz onde é melhor local para utilizar esse solo, tá? Em Rondônia, a gente tem não é bem um mapa de solo de capacidade de uso, mas é o zoneamento socioeconômico ecológico do estado de Rondônia, que inclusive é o primeiro do Brasil que foi desenvolvido, onde ele é um estudo, um levantamento feito com base em estudo do solo, em estudo do clima, do lugar, em estudo da comunidade, onde fez um apanhado geral nesse levantamento, né, para que aquelas terras de maior potencial agrícola e também onde viviam mais pessoas e tinham um potencial social, vamos dizer assim, maior naquela região, aí foram feitas decisões para que aquelas terras fossem mais exploradas e, em contrapartida, nos solos mais pobres, em regiões mais distantes, onde tinha menos pessoas ou também em terras indígenas, essas áreas já seriam áreas onde ficava mais para reserva e coisa nesse sentido. Então, a gente tem esse zoneamento aí. Isso aí foi feito lá na época do governo Bianco, ainda, isso nos anos 2000,
e depois que foi sendo aprimorado, e ele tem umas atualizações. O ano passado ele teve uma atualização que incluiu, na verdade era para ter essa atualização, só que aí os deputados não votaram essa atualização ainda, em razão das outras pautas que eles ficaram votando por causa do coronavírus, para poder agilizar essas questões do coronavírus aí, mais na parte de saúde. E aí acabou que essa pauta eles jogaram para esse ano, mas já está tudo certo para ser votado o novo zoneamento econômico do estado de Rondônia. Inclusive, eu estou doido para que isso aí vote logo, porque eu tenho uma terra bem numa região lá, onde é a região mais restrita, e eles vão, nesse novo zoneamento, vão colocar essa região como uma região de alto interesse agrícola. Então, já facilita muito mais para várias questões aí de financiamento, de documentação, de organização, enfim, tem várias Aí sim, hein, professor. Professor, se você precisar de engenheiro agrônomo, daqui a pouco eu tô formando, hein? É isso aí. Tá lá. E essa região ali, onde eu tenho uma terra ali em Candeias de Amari, e lá era uma região onde era um assentamento agro, como é que fala? Assentamento florestal, PAF, Programa de Assentamento Florestal. É o primeiro assentamento florestal do Brasil, esse PAF aí que eles inventaram lá na época. Mas foi um assentamento que jogaram o sem terra lá dentro, na época, para exploração de madeira e como é que fala? Exploração de madeira legalizada, que é quase que impossível, e também de extrativismo, né? Conclusão, botaram o povo lá, deram o documento para a terra, e o que o povo fez? Meteu motosserra, derrubou, queimou e plantou pasto. E foi mais ou menos isso aí, que foi o assentamento florestal que eles queriam lá. Aí viram que isso não ia dar muito certo, depois que passou vários anos, esse assentamento aí dos anos 2002, mais ou menos, que começou. E aí o povo que estava lá foi vendendo as terras também, né? Foi mudando o povo, foi vendendo, né? Era o assentamento, o pessoal ganhou, eu já comprei essa terra minha de um assentado. E aí, com a mudança do zoneamento, eles regularizam todo mundo que está lá no local hoje, já como uma terra como aqui dessa região mesmo, de Ji-Paraná, que já são terras que já tem os títulos definitivos, já tem as escrituras, e já não seria mais ali aquela escritura de assentamento, e sim um outro tipo de documento que é melhor, no caso, né? Enfim, aí o INCRA vai modificar lá assim que sair esse novo zoneamento lá. Bom, mas é isso, né? A gente compra na época, comprei mais barato, porque, né, nessas áreas assim sempre vai ser mais barata mesmo, você compra meio que no escuro, né? Confiando que vai dar certo, e graças a Deus tá tudo encaminhado aí para dar certo, essa mudança aí. Lá não tem mais assentamento florestal, lá o assentamento lá é todo tradicional mesmo, com derrubada, queimada, fogo e plantio de grama e capim. E quem tem lavoura lá, alguma coisa de lavoura, café, alguma coisinha de citros, mandioca, banana, essas culturas aí são as que mais predominam lá na região, né? Mas que se sobressai mesmo é a pecuária. E aí tem e exploração de madeira, né? Ilegal, que é o que mais tem também. Agora, final de semana, eu fui para lá, trabalhar lá, fui lá jogar uma grama lá nos lugares que falhou lá, num pasto que eu plantei lá, e aí, na hora que eu vinha vindo embora, isso no domingo à tarde, eu vinha vindo embora para o Paraná, aí ultrapassei um caminhão velho, rapaz, com umas 10 toras em cima, uns brutos de umas toras, o caminhão quase não estava nem andando, tão pesado que estava. E umas 10 não, acho que tinha, deixa eu ver, umas 7 toras, era 4 embaixo, 3, 2, 1, né? Eles vão colocando. Aí, o caminhão não tinha gabine, daquele jeitão mesmo antigo que o povo fazia aqui antigamente. Caminhão velho sem gabine, o cara andando com aquele trem, era um dirigindo o caminhão, o outro agarrado em cima das toras e um com a moto velha na frente para poder ver se não vinha polícia, alguma coisa, né? Órgão ambiental. Eu vi que o cara tava assim, tipo uns 3 quilômetros para frente. Eu falei, esse aqui, certeza que é o que está indo na frente para ver se não tem nada, né? Se tiver alguma coisa, ele vira a motinha e volta e vem avisar os caras enfiam aquele caminhão velho em algum mato, algum buraco lá, dentro de algum sítio lá, e fica lá esperando, né? Mais ou menos assim. E os caras também usam aqueles rádiozinhos, tem aqueles rádiozinhos
é que fala? Eles, é um radioamador que pega até 7 quilômetros. Né? PX? Então, PX, esses aí. Acho que é PX que fala, né? Uns da Motorola que tem, né? Que você fala lá e pá. O pessoal usa muito em indústria, né? Empresa grande, fica o pessoal longe. Aí usa muito aquilo lá. E aí eles ficam aqui lá, né? Fica com um na mão aqui, outro lá no caminhão velho lá. Qualquer coisa o cara dá um grito lá pro outro, o outro já corre. É o famoso caminhão toureiro. Não, que lá, eu ia até tirar uma foto, mas falei, não, esses caminhão velho. Sem gabine, só com 2 CBzão na frente e o pau pegando. Lá no Amazonas tem muito isso aí ainda, né, Francisco? Tem esses caminhão velho rodando ainda com tora. Tem. Beleza. Bom, gente, então existem aí vários periódicos, vários livros, tem muita informação, muita coisa nessa área aí de conservação do solo. E aí a gente citou alguns para vocês aí, né? A Embrapa solta muitos boletins técnicos aí bem interessantes, tá? Existem aí as revistas e os manuais da Ciência Rural, a Geoderma, tem os informes agropecuários da própria Embrapa, Journal Soil Water Conservation. Esse é uma, como é que fala? É um periódico aí, né? Artigos, né? Que são publicados aí nessa área de conservação do solo e água. Temos a Revista Brasileira de Ciência do Solo, que trata muito disso aí, que é também controlada pela Universidade Federal de Viçosa ou pelos pesquisadores de lá, com participação de outros aí do Brasil. Revista Ciência Agronômica, Revista Pesquisa Agropecuária Brasileira, entre outros documentos aí, né, que vocês estão vendo aí, tanto das publicações nacionais quanto as internacionais. Lembrando que a nacional para a internacional não tem tanta diferença. Eu já andei lendo artigo em inglês aí sobre conservação do solo, coisa que se faz aqui, faz lá para fora também. A diferença é que a gente aqui tem coisas que é feito lá para fora que são até mais extremas e não se cobram tanto em outros países como aqui, né? A gente vê aí, por exemplo, Portugal, esses países lá da Europa, o pessoal não tem muito lei ambiental referente à questão de mata ciliar. O pessoal está lá plantando dentro do rio e está tudo certo, né? A Austrália, por exemplo, tem depósitos de esse esgoto urbano, em áreas de wetlands, que eles chamam lá, que são as áreas úmidas, os famosos brejos, né? Em beira de rio também. Por exemplo, vamos pensar numa área aqui úmida, aqui perto de Paraná, um lugar de baixada, um brejão aí, eles jogam os depósitos lá. E essas wetlands lá que eles chamam, as terras úmidas, terras alagadas, elas têm alto poder de depuração desses materiais. Então, eles têm um estudo para isso. Vai uma prefeitura aí, ou qualquer um, jogar um esgoto aí a céu aberto numa área úmida dessa aí. Aqui no Brasil, elas são as áreas de ambiente lacustre, que é chamado, dentro da legislação ambiental nossa, chamada APP Vereda, que são as áreas também protegidas. Não pode nem botar boi lá dentro, quanto mais jogar resíduo de esgoto lá dentro, né? E lá é permitido. Então, são situações que a gente vê no mundo aí que acontecem muito pior do que aqui, queimada, depósitos aí nessas áreas, enfim, e quando a gente escuta aí umas baboseiras aí, o povo falando mal de Amazônia, de desmatamento, de não sei o quê, tem coisas aí mirabolantes que acontecem pelo mundo, né? Degradações, situações, e eles usam formas de recuperar que a gente nem considera uma recuperação, né? Por exemplo, se você for olhar no mundo aí, as principais, como é que eu posso dizer? Se você olhar assim, o Brasil é o país que mais preserva no mundo, ponto final. Além disso, as terras nacionais do Brasil são terras de alto potencial agrícola e são conservadas. Você vai olhar lá os Estados Unidos, os Estados Unidos tem 30% de área preservada, né? 30%. Nossa, os Estados Unidos preserva até bem, né? 30%, 40% de área preservada. Aí, quando você vai ver, qual que é a área de preservação dos Estados Unidos?
Só o deserto lá do Texas, os desertos lá É que lá eles pegam as piores áreas deles e deixam como área de reserva. Aquelas áreas que não tem potencial nenhum de produção, que não se vai ganhar dinheiro nenhum, e deixam como área de reserva. E, além disso, eles ainda usam essas áreas como alto potencial de turismo, no caso. Aquele buraco lá, o Vale da Morte, lá nos Estados Unidos, um buraco velho lá, seco, tem mais turismo que no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Né? Um buraco velho lá que é um morrão alto, que tem um rio lá no finalzão, lá embaixo. Então, eles ainda conseguem aproveitar aquelas áreas onde não se produz nada com turismo ainda. Eles levam para essas áreas, por exemplo, a NASA para soltar foguete, aí lá o pessoal já tem o interesse de ir lá, porque é um negócio da NASA. Eles levam para esses locais, por exemplo, cassino, que nem tem lá tem lá no Texas, em Nevada, que tem a cidade de lá de Las Vegas. Então, essas coisas, essas políticas aí que eles fizeram no passado, surtiu muito efeito hoje, porque eles produzem muito onde tem potencial de produção. Se o Brasil fosse produzir em toda a terra que tem potencial, meu amigo, não tinha para ninguém no Brasil, né? E mesmo assim, nas áreas de baixo potencial agrícola, eles acham um jeito de ganhar dinheiro em cima dessas áreas também, né? Colocando, na época do que começou o negócio de cassino mesmo, lá na década de 20 e 30 nos Estados Unidos, quando começou a coisa engrandecer, o governo americano falou, não, vocês podem abrir cassino, mas vocês vão abrir lá naquele meio daquele deserto, vai lá naquela cidade lá de Nevada, lá no Texas, lá em Las Vegas, né? Era uma porcaria de uma cidade lá, que aí, o que aconteceu? O grande problema de lugar seco, lugar desértico, vamos dizer assim, não é o local propriamente dito, é a falta de dinheiro em cima daquele lugar. Como ele não tem produção agrícola, ele não... quando a região já tem um potencial agrícola, o comércio por si só ele acontece. A pessoa planta, colhe, vende na cidade, a cidade tem o ciclo dos outros produtos, tem comércio, tem gente, tem loja, movimenta o comércio, movimenta as indústrias, frigorífico, laticínio, não sei o quê, e a coisa vai indo. Agora, quando a região não tem potencial agrícola, então tem que se usar o quê? Outras estratégias para atrair pessoas, como turismo, né? Olha lá os Emirados Árabes, aqueles países lá, os caras não tem nada no meio daquelas areias lá, mas tem petróleo. E com o dinheiro do petróleo eles investem em quê? Investem em hotel, investem em um monte de coisa bonita. E hoje eles têm turismo também. Apesar que agora o coronavírus nem tanto. Mas é assim que esses caras fazem para ganhar dinheiro, né? Regiões que ninguém dá nada, onde eles acham uma forma de fazer valer dinheiro. Será que não seria a solução para o Nordeste brasileiro isso, né? Botar cassino nesses locais aí remotos, onde não tem nada, poderia desenvolver uma região como essa. Pode falar aí. Tá falando isso daí, o Brasil já tem o turismo natural dele, né? Mas o povo tem medo de vir para cá por causa de roubo, por causa de infraestrutura que não tem, e é caro vir para o Brasil. Né? Os caras preferem viajar para outros lugares do que para o Brasil. Viajar no Brasil é muito caro. Hoje não tá mais caro, não. O problema do Brasil hoje, que o pessoal ainda tem medo, é essa questão da violência mesmo. É que nem a América do Sul como um todo. É Brasil, é Colômbia, é Argentina, quase todos esses países têm altos índices de criminalidade, de roubo em rua, essas coisas. Mas hoje no Brasil já foi o tempo, né? Quando o dólar ainda estava um pouco mais barato, aí o dinheiro de lá valia pouco aqui. Agora não. Agora o cara ganha $1 lá, vira 5, 6 reais aqui, né? A pessoa ganha lá $2.000 por mês lá nos Estados Unidos, ele pega lá um avião para cá, paga lá $500 e tá aqui com mais $500, vira R$2.500. Ele paga aí o diário de hotel, come, bebe, né, tranquilamente, e roda aí para vários lugares. Então, o nosso dinheiro hoje está muito desvalorizado. Então, por isso que o Brasil, ele... Inclusive, antes da pandemia, estava tendo muito turismo internacional por causa disso, porque o dinheiro já estava desvalorizado, o pessoal vindo para cá para isso, né, para poder usufruir disso, comprar as coisas aqui também é mais barato, porque acaba que as coisas que eu falo assim, comida, alimentação, essas coisas estavam mais baratas, porque, querendo ou não, o nosso dinheiro estava desvalorizado. Agora, o que aconteceu? O nosso dinheiro continua desvalorizado e, devido à pandemia, o preço no mercado internacional de carne, de leite, de tudo subiu, né? De soja, de milho,
Então, aí automaticamente os produtos subiram de preço, né, por causa dessa questão do dólar ficar mais desvalorizado ainda. Bom, mas vamos lá. Então, temos vários periódicos, temos várias situações aí para a gente poder estudar conservação, manejo de conservação do solo, né? Temos tecnologia para desenvolver aí o manejo conservacionista de solo e água? Com certeza, né? Temos aí vários tipos de tecnologia, né? A gente tem uma delas, que é a tal da semeadura direta, que ela foi desenvolvida aí pelo mundo, mas ela tem um potencial muito grande de crescimento brasileira no nosso país, e muitas máquinas foram desenvolvidas, né? O sistema aí de semeadura direta, né? O plantio na palha. Esse sistema aí, ele foi desenvolvido originalmente na França, né? Os pesquisadores franceses lá começaram a observar a natureza e ver que ela por si só ela se sustentava, né? Por que a natureza se sustenta sozinha? Ela produz, ninguém vai lá, bota nenhum adubo, ninguém coloca nada, e mesmo assim ela está todo ano produzindo, né? Vamos pensar aí numa árvore de castanheira, né? Uma grande árvore. Todo ano ela está lá dando lá os seus ouriços, todo ano ela está produzindo, todo ano ela está soltando mais produção, e ninguém vai lá, bota adubo, ninguém maneja, ninguém faz nada, só deixa ela quietinha lá. Então, foi uma observação deles e tentar entender o que a floresta sozinha consegue fazer muito bem. É a ciclagem de nutrientes, né? Então, com base na ciclagem de nutrientes, observou que o grande X da questão é ter matéria orgânica no solo. Deixar esse solo descansado, deixar esse solo em pousio, né? Que a gente coloca. E também a questão da proteção da folha, da matéria orgânica sobre o solo, porque exerce a proteção física e também fornece nutrientes com a decomposição, e também vai, no meio disso aí tudo, tem os micro-organismos que vão estar sempre aerando, formando galerias no solo, protegendo e dando condições melhores de produção, né? Então, o sistema plantio direto, que é uma prática conservacionista que a gente já pode colocar aí, né, de caráter seria edáfico, né, que envolve o solo e vegetativo. Essa prática conservacionista aí, ela já entra aí como uma situação aí de grande melhoria para os solos brasileiros, tá? Então, aqui alguns exemplos, né? Isso aqui é lá em Ponta Grossa, no Paraná. A gente tem muito disso aí no Mato Grosso. Esses sistemas aí de semeadura direta, né? A gente, em hortas, em várias áreas aí, né? Os sistemas de integração lavoura-pecuária, né? A gente só está citando, né? Depois a gente vai entrar e falar um pouco mais sobre esses sistemas, né? Solos de pastagem degradada, né? Nessa foto A aí, né? No B, já tem um milho consorciado com a braquiária brisanta, né? Que é o famoso sistema Santa Fé aí, que é uma tecnologia da Embrapa de integração lavoura e pecuária. Só para a gente resumir, o que é esse sistema? Pega um solo degradado, igual aquele da imagem, onde tem essas vacas aí, né? Inclusive, esse solo, ele tá com pasto rapado, cheio de gado e cheio de cupim pelo meio aí, que vocês estão vendo aí, né? Por que dá cupim nesses solos aqui? O que será que tem aí? Acidez do solo, professor? Oi? Dizem que o solo está muito ácido, né? O pessoal fala isso daí. Que o solo não tem cupim é porque é muito ácido. Na verdade, gente, o solo que tem cupim, ele é tudo ruim. Não é só acidez, não, né? Ele tá ácido, ele tá pobre em nutrientes, ele tá sem cobertura vegetal, tá tudo ruim, praticamente, compactado. Porque cupim ataca, né? O cupim, ele vai ali, por baixo da raiz daquelas plantas ali, e ele se alimenta delas, tá? Então, ele vai consumir essas raízes, ele vai degradar, e o pasto, propriamente dito, ele não tem mais força para ele conseguir suas raízes, conseguir continuar se desenvolvendo. Então, a planta já está muito debilitada, já está com o solo compactado, pobre quimicamente. Então, uma raiz de uma planta onde já não tem condições físicas, estruturais para conseguir crescer e se desenvolver bem, por problemas nutricionais e físicos,
Então, essa cultura ela acaba sendo debilitada já por vários motivos, e o cupim consegue crescer e se desenvolver nessa área ali. E você vai ver mais cupim também em solo ácido, pobre quimicamente, e também onde tem argila, tá? Que cupim você não vai ver em solo arenoso, tá? Ah, professor, mas eu vi um solo ali que era areia e tinha cupim. Ah, mas pode saber que você cavucar lá para baixo tinha argila. Então, esse solo é um argissolo, que ele vai ter areia em cima e mais embaixo ele já tem argila. Acúmulo de argila em profundidade, né? Mas ele vai ser um solo um pouquinho mais argiloso. Você não vai ver cupim fazendo casa de areia, porque a areia não vai segurar, ele vai acabar caindo, né? Então, mesmo você vendo um solo arenoso, mas você viu o cupim, pode saber que ali tem um argissolo ali por baixo, ali, que é um solo mais argiloso, ou se ele é argiloso de cima e embaixo, pode ser um latossolo também. Um solo que é mais intemperizado, pobre quimicamente e foi mal manejado. E aí o cupim se desenvolve em maior proporção. Oi, Leomar, eu estou em aula aqui, depois eu volto aí, tá bom? Então, é isso, tá? Aí nós temos na última imagem, na imagem C, né, tá um pouco, deixa eu ver se eu aumento o zoom aqui um pouquinho para vocês. Na imagem C aí, tem esse pasto aí, ó, uma pastagem que foi reformada após a colheita do milho consorciado com a braquiária. Então, gente, ó, essa é uma área de cupim degradada. Essa mesma área foi feito esse manejo de plantar o milho junto com a braquiária, tá? O que fizeram nessa área? Aqui provavelmente dessecaram esse capim, aplicaram calcário, melhoraram toda a questão química desse solo, né? Aí vieram com o plantio do milho, tá? Esse sistema de braquiária consorciado com milho tem dois jeitos de fazer ele. Planta o milho, depois de um tempo, mais ou menos 25, 30 dias, vem e planta a braquiária no meio das linhas do milho, ou cruzando, tá? Com a plantadeira mesmo, enquanto o milho ainda não está tão grande, então o trator consegue entrar ali dentro e plantar, ou planta tudo junto, tá? Como é que é esse plantio tudo junto? Vocês sabem que numa plantadeira, né, você tem a semente, onde vai cair a semente do milho, e tem a caixa de adubo, né? Geralmente, a caixa de adubo que vai estar à frente, ela vai enterrar o adubo mais fundo, né? Conforme a semeadeira ela vai rodando, ela está enterrando o adubo mais... Ela está com o disquinho lá na frente, cortando a terra, cortando o solo e enterrando o adubo. Um pouquinho mais atrás, vem o quê? Vem a caixa com a semente, depositando a semente um pouquinho acima desse adubo. Então, o adubo tem um cano que cai o adubo, mais profundo, né? Vamos pegar um plantio de milho aí, que você planta a semente mais ou menos uns 3 centímetros, né, de profundidade, 3 a 4 centímetros de profundidade, vai estar caindo a semente do milho. Mas, antes de cair a semente, cai o adubo que vai estar ali numa profundidade mais ou menos aí de uns 7, 8 centímetros. Então, o adubo vai estar mais lá embaixo, caindo, e conforme vai rodando ali, o próprio solo já fecha aquele buraquinho onde cai o adubo, e logo atrás vem a semente caindo, né? A semente vai cair um pouquinho acima do adubo e um pouquinho ao lado, para a semente não ficar em contato direto com o adubo. Então, a semente ela vai cair mais ou menos 5 centímetros abaixo. Quer dizer, o adubo vai cair 5 centímetros abaixo e ao lado da semente, tá? Então, você imagina, a semente está aqui, o adubo vai cair por aqui assim, ó, 5 centímetros para cá e para cá, né? Então, se está em 3 centímetros aqui a minha semente, de profundidade do solo, o adubo vai estar enterrado mais ou menos lá uns 8 centímetros de profundidade, da superfície até lá embaixo. Mais ou menos uns 8 centímetros, né, e um pouquinho para o lado, mais ou menos uns 5 centímetros aqui para o lado, da onde cai a semente. Beleza. Mas por que eu estou falando de adubo? Porque quando você faz esse plantio da braquiária, tem produtor que no meio do adubo mistura a grama, tá? Pega lá, na caixa de adubo, também joga a grama junto, a semente de grama junto. Então, na hora que tiver caindo um adubo, já vai caindo
semente junto lá embaixo. E por que faz isso? Porque que acontece? O milho vai nascer, vai germinar, vai começar a absorver os nutrientes lá daquele adubo que caiu e vai começar a crescer. E ele, como ele está mais acima, ele vai sair primeiro. Depois de um certo tempo, aquela semente de capim, né, ela está mais profunda, então ela vai ficar mais atrasada para poder nascer. Ela vai demorar mais, porque ela está mais profunda. Vai morrer muita semente? Vai, porque ela está profunda e também porque está em contato com o adubo. Isso aí acontece. Mas, mesmo assim, muitas sementes vão nascer desse capim e vai acabar saindo ali no meio do milho. Ah, mas não vai ter competição? Depende. Né? Pelo fato de estar plantando mais em profundidade, a competição ela pode até acontecer, mas ela já vai acontecer já num estágio que o milho já vai estar lá com seus 40, 50 dias de idade, é quando vai começar essa grama a apontar. Então, ela já não vai ser tanto problema. Se for um solo mais arenoso, que essa semente já do capim pode vir e nascer mais rápido, que não tem tanto impedimento, vamos dizer assim, para essa graminha germinar lá no solo e emergir aqui na superfície, aí pode até ser que essa grama saia um pouquinho mais cedo. Com os 25, 30 dias, o milho tem lá de idade, a grama já pode começar a invadir o meio do milho. Isso pode atrapalhar. Aí, nesses casos aí, é recomendado uma dosezinha baixa de glifosato, só não para matar a braquiária, e sim para atrasar a braquiária. Então, é um sistema aí que é feito. Então, quando a braquiária começa a invadir o meio da roça do milho ali, faz uma dose baixa aí de glifosato, mais ou menos 1 litro por hectare, só para dar uma atrasada na braquiária. Não vai matar ela, vai dar só uma fitotoxidez, ela vai dar uma atrasada, vai dar uma diminuída no seu processo de crescimento, e aí o milho consegue dar aquela arrancada. A braquiária vai continuar, depois que depois de umas 2 semanas, ela vai conseguir rebrotar novamente, pelas suas gemas basais, né? Ela vai soltar novos brotos, e aí ela vai voltar a crescer. Mas aí, nisso, o milho já vai estar lá com seus 50, 60 dias, e ele já não vai mais atrapalhar, ou seja, já não vai mais ter competição suficiente para interferir na produção do milho. Então, esse é um sistema que pode ser feito. Ou planta a semente da braquiária lá junto com o adubo, enterra ela lá junto, que a própria semeadeira vai enterrar tudo lá junto, e essa braquiária vai nascer sozinha, mais atrasada, ou eu só planto o milho, né? E depois eu venho com a semeadora no meio do milho e planto a braquiária. Também dá certo, né? Aí, como a braquiária vai nascer ali por baixo do milho, o milho já vai estar grande, ela vai nascer desanimadinha, porque não vai ter luz solar, ela vai nascer meio amarelinha, vai ficar ali por baixo, e na hora que eu colher o milho, que vai desabafar, aí sim essa braquiária ela vai vir. Então, acelera o processo. E qual que é o X da questão de tudo isso, né, esse sistema aí? A ideia é, o gasto que você vai... a ideia não, isso aí já é provado cientificamente e economicamente falando. Você gradia a área, você bota calcário, você bota adubo, você faz todo o trabalho de recuperação da área, usando os insumos todos, né, que necessários, e você colhe o milho. O dinheiro do milho que você colheu pagaria todo o custo da pastagem dos insumos que você gastou. Então, você não vai ter lucro com o milho, você só vai conseguir pagar toda a produção. Então, você sai de um pasto lá rapado desse aqui, colhe o milho e vem para um pasto de alta produção, com uma braquiária produtiva, com uma braquiária que já foi adubada, que vai estar aproveitando também o resíduo, a sobra do adubo lá que foi colocado para o milho. Então, você tem um pasto, né, com uma produção boa, sem gastar dinheiro. Gastou dinheiro, sim, investiu, mas o milho se pagou, e aí acaba que ficou com o pasto sem gastar dinheiro. Essa é a ideia. Isso já foi provado. No final das contas, o milho ele vai te dar, depois que você paga todas as despesas, se fosse vender o milho para ganhar dinheiro, ele te daria aí uns 30% de lucro no final. Então, no caso, esses 30%, esse montante que foi ganhado com o milho é o que pagaria todo o custo se fosse fazer só a recuperação do pasto sem usar o milho, tá? Então, essa é a ideia. Aí tem aqueles outros sistemas, né, gente? Integração lavoura-pecuária aí, que é bem interessante também, né, onde você usa integração lavoura, pecuária, floresta, né? Lembrando que primeiro vem a lavoura, depois
que colheu a lavoura, nesse sistema aí, vem o pasto, e sempre junto, desde quando plantou a lavoura, já tem o plantio das árvores também, e depois de um ano, do primeiro para o segundo ano, que as árvores já estão estabelecidas, já estão grandes, e que o boi já não vai mais comprometer o desenvolvimento dessas árvores, não vai mais quebrar elas e nem atrapalhar, aí você joga o gado naquele pasto que ficou depois da lavoura. Então, como é que é esse sistema aí? Ó? Aí tem na imagem A ali, né, só para vocês entenderem ali, vou tentar aumentar o zoom aqui um pouquinho mais. Nessa imagem A aí, onde está essa colheitadeira aí, colheitadeira diz que é errado falar, o certo é falar colhedora, mas todo mundo fala colheitadeira. Né? Enfim, essa colhedora está aí colhendo a soja, tá? A colheita da soja em consórcio com o eucalipto em sistema de integração lavoura, pecuária, floresta. Tá? Então, o que foi feito aí? É feito o plantio, primeiramente. Então, todo sistema desse aí, gente, sempre começa com o preparo convencional do solo. O que é feito? Faz análise de solo, aplica calcário, aplica adubação na área para a soja, aplica adubação para essas árvores aí de eucalipto. Então, o eucalipto ele foi plantado aí primeiro de todo mundo. E no meio das entrelinhas, nesse espaço, que geralmente é em torno de 25 a 30 metros, as linhas de eucalipto elas são plantadas com esse espaço aí, de 25 a 30 metros aproximadamente, tem uns sistemas de 20, 22 metros e tal, mas o mais usados aí é acima de 25 metros, tá? Os espaços entre as linhas de eucalipto. E são linhas de fileiras duplas, tá? São 2 linhas de eucalipto, aí passa 25 metros, depois mais 2 linhas de eucalipto, e vai sendo feito assim. Então, num hectare, mais ou menos, você vai ter 8 linhas de eucalipto, né? Porque você tem uma linha, depois passa 25 metros, você tem outra linha de fileira dupla, depois mais outra linha de fileira dupla. Então, você vai ter aí 8 linhas como se fosse de fileira simples, né? Mas são 4 linhas de fileira dupla, sendo espaçadas a cada 25 metros, sendo que 4 vezes 25 vai dar os 100 metros, né? De um hectare. Bom, e aí, o que foi feito aí? Então, primeiro planta o eucalipto, faz a adubação, geralmente em suco, né? Rasga lá o solo, faz aquele sucozão corta com o trator, rebenta lá o solo, abre, né, aquele suco com um arado mesmo, ou com aquele, chama de meia-lua, outros, como é que é o nome daquele implemento? Sulcador, pronto, que é tipo um V, assim, né, aquele implemento. E vai com o sulcador, vai rasgando o solo, e ali dentro daquele buraco você coloca ali os insumos todos necessários, né, bota lá adubação orgânica, talvez uma quantidade de calcário também dentro da qual para fazer um reforço, os adubos minerais, aí fecha ali aquele buraco, depois vem com a mudinha, vem com os tubetezinhos plantando o eucalipto. Então, faz todo o plantio do eucalipto na área. Aí, no meio das entrelinhas, vai lá e planta a soja. Foi o caso aí que foi feito. Ficou lá quietinho, somente soja e árvore. Só isso, tá? Esperou-se o tempo aí, ó, a soja cresceu, né? Deu lá seus 3, 4 meses de ciclo aí, dependendo da soja. Foi lá e colheu a soja. Então, a imagem que a gente já está vendo aí é uma soja que foi colhida, né? E umas árvores de eucalipto que já está naquele tamanho ali após o plantio, né? Então, imagine aqui, vamos botar aqui em Rondônia, mês de outubro, planta lá o eucalipto, quando começa as chuvas. Mês de novembro, mais ou menos, ali, foi lá e plantou a soja. Né? Mês de outubro, novembro, foi lá e plantou a soja. Ou pode até plantar simultaneamente, tudo junto. Aí, a soja vai ser colhida mais ou menos lá final de janeiro. Se você olhar essa árvore de eucalipto aí no final de janeiro, aqui em Rondônia ela vai estar desse tamanho já aí, né? Ela vai estar ali com mais ou menos lá já 2,5 metros, 3 metros de altura. As árvores de eucalipto. E aí, colhe-se a soja e vem com o plantio de outra coisa, que aí no caso pode ser o capim. Tem produtor que não planta o capim, planta milho,
e aí depois planta pasto, e depois só no outro ano é que ele vem e planta soja de novo, para depois plantar o pasto, novamente, para botar o gado. Né? Então, tem várias formas. Tem gente que planta soja e já planta o pasto e já bota o gado. Tem gente que planta primeiro a soja, depois planta o milho e faz aquele sistema lá, bota o milho e já planta o milho para quando tirar o milho já ficar o pasto ali. Por quê? Porque vai colher o milho no final de maio, mais ou menos, o pasto vai ficar ali por baixo. Quando colhe o milho, o pasto vem, o solo ainda vai ter umidade, porque pega ali o mês de maio, junho, ainda chove um pouquinho e o pasto vem. E aí bota o gado no período da seca, dentro dessa área aí. Né? Seria mais ou menos um sistema que é feito. Ou já colhe a soja, já mete o pau e já planta logo a pastagem. E aí já joga o gado bem mais cedo, antes de terminar o período da chuva. Então, tem essas formas aí de fazer. E a árvore vai estar lá, né? A floresta vai estar lá, só crescendo, se desenvolvendo. E, lógico, no meio da floresta, no meio dessas árvores de eucalipto aí, a princípio tem que estar fazendo ali capina, fazendo aplicação de produtos, poda e tudo mais. Depois que botou o gado dentro, né, o próprio gado vai estar andando mais ali debaixo daquelas árvores, ele vai estar ali naquela sombra ali na hora que ele quer. Então, esse controle, ele acaba sendo feito naturalmente, não tem muito mais a necessidade de estar ali aplicando herbicida debaixo dessas árvores, porque o próprio gado ali, ele come, ele pisa, então o próprio sombreamento da árvore acaba diminuindo planta daninha ali por baixo. Mas o boi não vai compactar? Não, se colocar a carga animal certa, a quantidade direitinha, não vai ter problema de compactação do solo debaixo dessas árvores, aí, mesmo com o gado passando ali, pisando, descansando. E aí tem lá, ó, colheita da soja em consórcio com eucalipto, em sistema de integração lavoura, pecuária, floresta. Aqui, na verdade, ainda tem só a lavoura e a floresta, por enquanto. A pecuária ela vai vir depois, né? Esse aqui é um experimento da Embrapa Cerrados, da cidade de Planaltina, no Distrito Federal. Aí, quando já é na letra B ali, ó, início de pastejo após colheita de milho consorciado com braquiária em sistema de consórcio com eucalipto, sistema lavoura, pecuária, floresta. Então, nessa área aqui foi feito isso. Foi feito lá o plantio do eucalipto, vamos colocar em mês, em outubro, mais ou menos, junto com a soja também nessa época. Aí veio com a colheita da soja final de janeiro, né, porque aí a soja tem um ciclo aí de uns 3 meses aproximadamente, vai colher lá para o final de janeiro, né. Nesse período já entra com o plantio do milho, tá? E aí entra aquela situação, ou eu planto o milho, espero o milho começar a desenvolver e planto o capim, ou já planto o milho junto com o capim, naquele sistema onde coloca o capim dentro da caixa de adubo. E aí vai nascer tudo junto. Vai nascer primeiro o milho, depois de um tempo o capim começa a aparecer no meio do milho, por causa que ele estava lá embaixo, ele consegue romper o solo e chegar, vai chegar mais atrasado, mas vai chegar, tá? Então, hoje em dia o pessoal faz muito isso. Provavelmente nesse experimento pode ter sido feito isso aí também. E aí vai ter o início do pastejo após a colheita do milho, consorciado com o braquiário, né? Então, o milho foi desenvolvido aqui, foi colhido, e depois de colhido, o capim desenvolveu. Depois que o capim desenvolveu, foi dentro da área do capim, tá? Então, aqui já na figura B, já é o início do pastejo após a colheita de milho consorciado com a braquiária em consórcio. Então, o pessoal faz muito isso, colhe o milho, joga o boi lá em cima, o boi dá uma batida ali, come aquela palha do milho, come aquele resíduo que sobra ali da colheita do milho, come aquele capim meio amarelinho que está ali também. Aí, o que acontece? E depois tira o gado. Aí você tira o gado, aí o capim rebrota e vem, né? E, claro, tem que ter os piquetes para isso, né? Você tira de um, bota no outro e vai indo. Então, e aí vai ter o início do pastejo, né? Como está mostrando aí, em consórcio aí com o eucalipto nesse sistema ILPF, que é a Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. Essa aqui é na Fazenda Santa Brígida, já no outro lugar, Ipameri, Goiás. E já na letra C, né, aqui na imagem C, uma pastagem reformada após a colheita do milho, consorciado também com a braquiária brisanta, tá? Pastagem reformada após colheita do milho, consorciado com a braquiária brisanta,
em consórcio também com o eucalipto nesse sistema de LPF. Então, são 3 sistemas aí, né? Todos eles, né? Esse aqui é o mesmo, né? O B e o C aqui é o mesmo, nessa fazenda Santa Brígida aqui. E esse aqui é numa outra área lá no Distrito Federal, numa área da Embrapa. Então, todos eles fazendo a mesma coisa, né? Porém, em locais diferentes aí, né? No caso, o B e o C é o mesmo lugar, e no A é numa outra região, mas a ideia é a mesma, né? Mas eu não vou plantar soja, eu não tenho máquina para colher isso, eu não tenho implemento para fazer o trabalho de colher soja. Então, faz o que o produtor da B aqui fez. Ele plantou a árvore, plantou o milho e logo jogou o gado dentro. Né? Plantou o milho com a braquiária e jogou o gado. Não teve 3 culturas como aqui na letra A. A letra A aqui teve não, né? Teria soja, depois milho com braquiária, depois boi. Né? Nesse caso aqui, da letra B, é milho com braquiária e depois o boi já. E claro que a árvore ali, desde o início, nas linhas laterais ali. Tá? Lembrando, esse espaçamento aí, mais ou menos em torno aí de 25 metros até 30 metros. E outra situação também que é importante nesse caso aí, desse manejo aí, é a questão da posição do sol, né? Então tem que ver qual é o lado do ano que vai sombrear esse pasto na época da seca e qual a posição do sol que chegar na época das chuvas, o pasto vai ficar mais ensolarado, para a árvore não sombrear tanto o pasto, porque na época da chuva é época de alta produção, né? Você tem chuva, você tem sol, então alta produção. Então o sol tem que bater dentro do pasto, o máximo de horas por dia, né? Então tem que ver a orientação que está ali do sol para você colocar as linhas de eucalipto numa orientação que na época das chuvas ele fique no sentido leste-oeste, tá? Então eu vejo qual lado que nasce o sol, qual lado que ele se põe, né? Nessa época do ano. E aí eu oriento as minhas linhas na mesma posição que o sol nasce e se põe, para ter o mínimo de sombreamento possível nessa pastagem. Quando chega na época da seca, aqui na nossa região, o sol ele muda, não é que o sol muda de posição, né? A Terra está girando em torno do sol e muda essa posição. E aí o sol tem que bater nas árvores e jogar sombra para dentro do pasto. Essa é a ideia. Por que jogar sombra para dentro do pasto? Para diminuir a evaporação da água do pasto, para o pasto ficar mais fresco e perder menos umidade e ele ficar mais verde também por mais tempo. O pasto vai secar? Com certeza, alguma época do ano ele vai secar. Mas tem que ver essa posição aí da orientação direitinho e alocar essas linhas aí, fazer esse trabalho. Bom, aí temos outros sistemas. Não está, tá? Como é que é? Não entendi. Não, professor. Meu áudio ligou sem querer aqui. Ah, tá. Perdão. Queria falar alguma coisa, não? Não, meu sobrinho que entrou dentro do quarto aqui falando um monte de coisa. Sem querer. Então, beleza. Nós temos aí ainda, né, dentro dos sistemas agroflorestais, né, que é uma prática conservacionista aí, temos aí o sistema que a gente chama de silvopastoril, que é só a utilização da floresta para tirar madeira e já do pasto, né? Então, imagine o produtor, ele prepara uma área, planta aquele eucalipto, ou planta teca, ou planta qualquer espécie florestal que ele quiser cultivar, né? Lembrando que as espécies não nativas são as mais fáceis de comercializar, isso é o cúmulo, né? Mas, infelizmente, é uma realidade. Você planta um mogno na sua propriedade, você tem que plantar um mogno africano. Se você plantar um mogno brasileiro, você vai ter dificuldade para você vender, porque os órgãos ambientais vão achar que você está explorando madeira ilegal, ao invés de você estar dizendo que você foi uma madeira que você plantou, né? Você planta lá uma castanha na sua propriedade, a mesma coisa. Se você quiser explorar ela via corte de madeira ou só fruto, o fruto não tem problema, né? Mas se você quiser cortar ela, você vai achar empecilho com isso. E outras madeiras aí nacionais, muito melhor que outras madeiras aí que são de fora, né? Itaúba, angelim, tudo isso aí dá para você plantar e cultivar ela. E essa história, quem vai colher ela vai ser o filho do fazendeiro, que já vai ter morrido. Isso é conversa, tá? Se fazer enxertia, fazer os clones aí,
com 15, 20 anos já está cortando também. Já pode estar, já aqui na nossa região, já pode estar mandando para a serraria. O problema é o quê? É a documentação disso. O problema de você poder vender isso, tá? Como uma madeira legal, que foi plantada. Então, por isso que o pessoal opta para evitar a burocracia e um monte de documento que precisa, planta o quê? Planta eucalipto, planta mogno africano, planta cedro australiano, planta essas outras espécies florestais, também de madeira boa aí também, porém com menos burocracia, porque não é nativo, que aí só você planta, corta uma nota de produtor rural, você carrega um caminhão, leva embora, e não tem conversa, tá? Então, o produtor pode fazer o quê? O sistema silvopastoril. O que é silvopastoril? É só a floresta com no meio, né? As árvores com capim no meio. Sistemas aí, utilização de floresta para a produção de madeira, né? E a forragem no meio ali para o gado se alimentar. Aí tem o sistema agro-silvocultural, que é uma produção simultânea ou sequencial de culturas anuais e florestas. É aquilo que a gente você já deve ter visto aí, onde envolve culturas anuais e florestais, tá? Como foi mostrado ali, a soja e a floresta. Se todo ano fosse fazer só aquilo ali, seria agro-silvocultural. Aí tem o agro-silvopastoril, que é o que a gente viu ali também, onde você tem a agricultura, a floresta e o pasto depois, né? Não é o ILPF, porque o ILPF ele envolve aquela questão do cultivo do milho no meio ali, com a braquiária, que é a integração lavoura-pecuária-floresta. Não deixa de ser o agro-silvopastoril, né? Mas tem uma outra nomenclatura, porque usa ali aquele cultivo do milho junto com a braquiária já mais rápido para acelerar o processo. E temos a produção florestal de múltiplo uso, né, que é o sistema no qual as árvores são manejadas e regeneradas para produzir madeira, né, folhas, frutos, flores para apicultura e também para a aquicultura ou a aquacultura, né, em regiões de mangue e criação de animais. Então, nesse caso aí, é aquele sistema de produção florestal onde você vai colocar lá algumas caixas, né, para também ter o seu apiário, né, a sua apicultura, e uso de florestas que têm aromas e flores e vão atrair, né, abelhas, né, ou para as próprias abelhas manejadas que ele já tem ser introduzido e elas conseguir buscar aí néctar. E também tem gente que faz o sistema de floresta com o plantio de girassol, que vai ter bastante flores, né, e girassol e outras flores aí, que pode colher essa flor depois de um tempo e também produz mel nesse mesmo tempo, né? Então, tem vários sistemas aí, floresta, no meio da entrelinha da floresta, o girassol, e debaixo da floresta, as caixinhas de abelha, para aproveitar esse néctar aí. Lembrando que o grande problema disso aí tudo é o uso de inseticidas, de produtos aí que pode atrapalhar na produção das abelhas, né? E isso aí não pode ser utilizado. Se for utilizado, tem os horários que pode ser utilizado, que não vai interferir, que é diferente do horário que a abelha está produzindo. Geralmente a abelha ela vai mais para amanhã. Então, se for utilizar esses produtos, tem que ser nos horários que ela não vai estar ali diretamente nas flores. Que ela vem de manhã, coleta, né, o pólen e leva para a casinha dela para ela fazer o trabalho na parte da tarde. Isso é o mais comum, tá? Mas isso não é regra para todas as espécies. Para algumas espécies produtoras é assim. De manhã vem, colhe, à tarde elas vão produzir o mel. Então, se for utilizar algum produto, tem que ser nesse horário de escape, né? Mais à tarde, que elas não vão estar ali tanto na área. Mesmo assim, vai morrer alguma coisa, vai ter problema. Aqui são alguns modelos, né, exemplos de sistemas agroflorestais. Eu não vou mostrar agora esses exemplos todos, né, que tem, porque a gente vai entrar num outro assunto aí. Essa aí, no caso, é uma fazenda agroecológica da Embrapa Agrobiologia, isso no Rio de Janeiro, né. O estado do Rio de Janeiro, ele tem toda a Embrapa, eles têm um foco muito grande nessa questão
agroecológica, agroflorestal, agricultura biodinâmica, enfim, eles têm muitos trabalhos nessas áreas aí. Onde envolve várias culturas agrícolas, né, e produção em larga escala. Tudo isso com o objetivo de ter mais de um produto agrícola a ser cultivado e ter a opção melhor de conservação do solo, porque você tem vários estratos aí, ó. Olha uma agrofloresta dessa daqui, ó, né? Vai ter ali coqueiros, vai ter aqui, isso aqui acho que é bandarra, né? A parte florestal, um outro extrato aqui intermediário, um outro extrato mais abaixo e a gramínea aqui embaixo. Então, imagina uma chuva nessa área, olha o tanto de barreira física que essa chuva vai pegar até chegar no solo, né? Uma ventania aí, olha o tanto de barreira física que essa ventania vai passar para chegar, talvez, numa lavoura lá de importância econômica que eu tenho, né? Então, isso aí é o que é mais importante, né? Essas barreiras vai estar sempre protegendo o solo de impacto de gota de chuva, de arrasto de partículas e por aí vai. O único lugar aqui que o solo é mais descoberto, que é na estrada aqui, ó, que aqui é o único lugar dessa propriedade que vai ter um solo mais compactado, porque passa carro e é mais descoberto, né? Com certeza aqui debaixo dessa área aqui, ó, né? Aqui, pelo jeito, não sei se é citros, é acerola, alguma coisa aqui que está aqui por baixo. Ali você vai ter ali um solo com uma densidade muito boa, né? Uma densidade do solo ali variando de 1 a 1,3. Você vai ter ali matéria orgânica sobrando, você vai ter ali ciclagem de nutrientes sobrando, você vai ter ali uma fauna do solo muito interessante, tanto a micro quanto a meso e a macrofauna do solo. Então, você vai ter ali um solo bem agregado, bem estruturado, com certeza, nessa área aí. E aqui eles têm vários cultivos aí, né, de florestais, aqui, ó, plantio de algumas leguminosas, ó. Isso aqui é uma leguminosa que provavelmente vai ser eliminada da área para depois plantar alguma coisa aqui por cima, né, ó. Nesse espaço aqui, nesse canteiro. Talvez aqui, ó, que já tem, eu não sei o que é isso aqui exatamente, já foi plantado aqui, e aqui, no meio da entrelinha, vai ser alguma coisa, que já plantou leguminosa para fazer adubo verde, para depois vir plantar alguma coisa aqui por cima, tá? Aqui tem cara de ser alguma espécie florestal nativa lá da região. Aqui já sistemas agroflorestais no caso aqui é uns canteiros de feijão, vocês estão vendo aí, né, no meio aí das árvores, ó, foi feita uma poda, e tá aí essas árvores aí. E, claro, né, no meio disso aí tudo tem o gado que eles colocam no meio desses pastos aí que eles têm lá, né. Aqui dentro dessa fazenda agroecológica, vai ter no meio de algumas áreas capim, e o gado vai estar ali pastando esse capim, né. Tanto gado quanto galinha. Essa fazenda também tem sistema mandala, né, aqui já é o curral, onde o gado fica na hora de tirar leite. Isso aí é a vaca gir, né, raça leiteira gir. Essa aqui acho que já é girolando, já é mais manchadinho um pouco. Aqui o sistema mandala, né, que o pessoal faz aí, né, por aí afora, onde planta-se as hortas, né. A horta ela é plantada nesse sistema circular, tá? Na parte de fora da horta, geralmente é plantada espécies mais aromáticas, de cheiro forte, para evitar a entrada de... A mandala tem várias funções, tá, gente? Eu estou fazendo um resumo aí. Mas, geralmente, planta as plantas mais aromáticas em volta, cebolinha, algumas plantas de cheiro, por exemplo, esses capins, cidreira, essas coisas todas, planta mais aqui por fora, para poder emitir aromas e evitar a entrada de insetos, pragas mais aqui para dentro. E aqui para dentro vai cultivar o quê? Rúcula, alface, cenoura, e varia das culturas que for sendo cultivado. Aqui no meio tem mandala que usa galinha, outros usam pato, outros usam peixe, que já tem outro nome, não me lembro agora de cabeça. Bota um tanque aqui no meio e um tanquezinho e produz carne, peixe, né?
O mais comum mesmo é um aviáriozinho com galinhas, né? Essas galinhas, ela tem um corredorzinho aqui, ó, que ela vai sair lá para fora para uma outra área, que ela pode andar, né, se divertir, ciscar, depois ela volta aqui para se alimentar. E dessa horta, tudo que sobra aqui planta, folha de alface amarela, qualquer coisa que for arrancando aqui, matinho, vai jogando ali para dentro para essas galinhas se alimentar, né? Então, a ideia é todo o resíduo, toda a sobra aqui, joga para essas galinhas ali dentro, elas vão comendo. Aqui também já é o lugar, o puleirinho delas se alimentar e delas dormir também. E lá para fora é o lugar delas passear, tá? Essa é a ideia. E aí, dentro das práticas conservacionistas, nós temos outras, tá? Que a gente vai falar mais sobre elas separadamente. Controle de queimadas, calagem, adubação mineral, adubação orgânica, adubação verde, são as práticas de caráter edáfico, que é relacionado ao solo, tá? Eu vou passar uma atividade para vocês sobre isso, sobre as práticas conservacionistas de caráter edáfico, vegetativo e mecânico. Então, essas são as práticas conservacionistas de caráter edáfico. Aí nós temos as práticas conservacionistas de caráter vegetativo, que tem reflorestamento, manejo correto de pastagens, as plantas de cobertura, como no caso ali das leguminosas que a gente mostrou, que serve de planta de cobertura e também como fonte nutricional depois que elas são eliminadas, culturas em faixas, tá? A alternância de capinas, as roçadas, no caso, que é a ceifa do mato, né, a ceifa da vegetação, a roçada do mato das entrelinhas, das culturas, a cobertura morta, tá, que indiretamente acaba sendo as plantas de cobertura quando é eliminada, e também a ceifa do mato também vai servir de cobertura morta, ou você adicionar a cobertura morta como matéria orgânica já decomposta e jogar na área, como uma cobertura orgânica, e os cordões de vegetação permanente, que também são chamados de faixa de bordaduras e quebra-ventos, tá? Que tem essas funções também. Então, são todas essas as práticas de caráter edáfico e vegetativo. Edáfico são essas, que envolve mais a questão da melhoria do solo, e vegetativo, que envolve mais a questão da proteção do solo e também proteção mais física do solo e, querendo ou não, indiretamente também deixa resíduos que vai ajudar a nutrir esse solo. E nós temos as práticas de caráter mecânico, né, que envolve construção de canais, a construção de terraços, né? Todas essas são práticas que podem ser utilizadas para manejo e conservação do solo e água, né? O cultivo em nível, tá? Fazer os plantios em nível, não só fazer os terraços em nível, né? Ou também desnível, pode ser, mas, e sim, o cultivo em nível, você plantar a cultura acompanhando o nível do terreno, né? Essas são todas as formas aí de cultivar. Então, se nós temos tudo isso, né, se nós temos tudo, por que então ainda existe tanto solo degradado, né? Na verdade, pessoal, essa é uma pergunta muito ampla, né? Por que existe tanto solo degradado? Talvez o maior problema de tudo isso é a falta de conhecimento, a falta de políticas para levar conhecimento até o produtor rural, porque muitas vezes o conhecimento ele fica na universidade, ele fica nos trabalhos que vocês fazem, e algumas vezes algum trabalho desse ainda é levado quando, por exemplo, ele é publicado e nessa publicação ela é divulgada às vezes numa televisão, o produtor assiste e ele tenta fazer na propriedade dele, né? Às vezes, que a gente vê no Globo Rural direto, muitos trabalhos, muitas publicações de universidade, ou de trabalhos, ou de situações que é feita na propriedade, vai lá, faz uma reportagem e a pessoa aprende em cima daquilo. Pouco produtor vai pegar um trabalho científico, vai ler e vai desenvolver na propriedade dele. Quem vai fazer isso? É um técnico que, às vezes, se formou em agronomia, se formou em zootecnia ou qualquer área das agrárias, e aí ele leva aquele conhecimento para frente, né? Ele introduz esse conhecimento para frente. Ou, às vezes, o produtor vem atrás dele, eu quero um projeto aqui, um rotacionar na minha propriedade. Eu quero aqui um
melhorar meu cultivo de mandioca aqui, o que você sugere? E aí você leva alguma técnica diferente para introduzir lá na área dele com base no seu conhecimento, né? Então, essa é a ideia. Então, levar o conhecimento talvez seja o grande empecilho que a gente tem hoje e o que acaba gerando solos degradados. Na maior parte das vezes, o produtor ele não quer degradar o seu solo, ele não quer degradar aquilo que ele tira o seu sustento, que ele tira o seu lucro. Ele quer que o solo dele, que a área dele seja sempre cada vez mais produtivo. Mas, para isso, tem que ter o quê? Tem que ter conhecimento do que vai ser feito e ter investimento, né? Às vezes ele tem até conhecimento, pode até alguém falar para ele o que tem que fazer, mas ele não tem o dinheiro. Ou às vezes ele tem até o dinheiro, dá o efeito, pode muito e não vai ter o mesmo retorno com aquele gasto, né? Ou ao contrário, né? Eu vi um produtor de rolinho de molho que ele fez isso. Ele tinha o dinheiro para investir, pegou financiamento, mas não fez do jeito certo. Então jogou o dinheiro fora, gastou dinheiro à toa. Então tem N situações aí. O grande problema dos solos degradados é a falta de conhecimento, o conhecimento não chegar até o produtor da melhor forma. A gente tem uma ex-aluna nossa, e temos outros alunos que trabalham na Emater, né? E, por exemplo, ela fez um experimento de mandioca, na época eu fui orientador dela, e a gente fez lá na Rondônia Rural Show ainda. Ela fez o plantio lá em diferentes posições da rama. A rama deitada, a rama inclinada, a rama em pé e a profundidade também. E a gente fez esse estudo. E aí, o que ela fez? A gente tinha o estudo tanto de a rama plantar em diferentes posições, né? Ela chegou à conclusão que em uma época plantar de um jeito, né? Na outra época do ano é bom plantar de outro jeito, né? Em razão do excesso de chuva e tal, e aí a produção em cada situação é de um jeito, e também com variedades diferentes. Ela pegou umas variedades lá da Embrapa e testou, né? Então ela chegou à conclusão que a variedade tal é melhor plantada de tal jeito em tal época do ano, né? E a variedade tal, ela é melhor ser plantada com a rama deitada, num sistema mais tradicional, você joga ali dentro do buraco, deitada, na época do início da chuva, assim, assado, então ela chegou a essas conclusões aí no trabalho dela, e ela leva isso aí hoje, dentro da matéria, ela leva para os produtores. Ela consegue fazer esse trabalho de extensionismo. Ela já era da matéria, se formou e provou isso, e leva esse conhecimento. Então, aqui na região de Paraná, tem vários produtores que usam o plantio de mandioca usando a técnica dela, que ela levou para frente, né? Então, o ideal seria que isso acontecesse em toda a propriedade, né? Evitando degradação do solo e entregando o melhor para o produtor. Essa seria a ideia, tá? Bom, gente, então, solo degradado é isso. É áreas pobres, áreas com processo erosivo, áreas com todos esses problemas aí, e aí a gente tem que usar das diferentes técnicas para poder melhorar. Quais são as técnicas? São todas essas que a gente está falando, que vai estudar mais a fundo cada uma, e também vocês vão estar fazendo aí alguns trabalhos que a gente vai passar para vocês de pesquisa. No caso aí, a APS de vocês vai ser um trabalho sobre isso, que eu não postei ainda, mas eu vou postar, onde vocês vão explicar para a gente o que é cada um desses cultivos aí, em faixas, em alternância de capinas, roçadas. Essa aí vai ser a APS de vocês que eu vou estar passando. Beleza? Deixa eu só abrir um outro negócio aqui. Alguma pergunta aí nessa primeira parte? Não? Tudo tranquilo? Deixa eu voltar a apresentar aqui. Bom, gente, então, voltando aí, a gente tem alguns fatores, né, que são associados e que envolvem a questão dos problemas de erosão, os problemas de degradação, tá? A gente falou já das técnicas, e vocês vão mostrar para nós mais algumas das técnicas, tá?
Mas por que algumas regiões degradam mais, outras menos? Né? Por que isso acontece? Né? Então, erosão acontece. Mas qual a erosão que mais acontece aqui na nossa região? Qual tipo de erosão será que acontece mais? É a erosão hídrica? É a erosão eólica? É a erosão geológica? O que vocês acham? Hídrica? Hídrica, tá? Erosão hídrica é o quê? Onde ocorre muita chuva. Erosão eólica, onde tem muito vento. Erosão geológica é onde tem tremor de terra, né? Então, isso aí é uma coisa natural. Vai tremer a terra lá, a terra vai desbarrancar e vai cair para algum canto, né? E claro que a erosão geológica também pode ser potencializada com altas chuvas, com falta de vegetação, e isso pode também ajudar a coisa se potencializar. Então, o nosso grande problema mesmo é a erosão hídrica, tá? Ela, em grande parte, aí, ela ocorre no nosso planeta e é a mais importante forma de erosão, tá? Ela é causada principalmente por excesso de chuva, tá? Quando a chuva em excesso, ela não dá conta de ser absorvida pelo solo. E aí, sobra água na superfície do solo e essa água ela vai escorrer pela superfície. Vai haver o que a gente chama de escoamento superficial, tá? Isso vai afetar aí um grande número de agentes naturais e vai levar esses sedimentos, essa água suja, vai levar para outras áreas adjacentes, provocando muitas vezes problema nessas áreas mais longe dali, tá? Então, a nossa erosão hídrica, ela pode ser expressada como uma relação existente entre a erosividade da chuva. O que é a erosividade? Erosividade é a capacidade da chuva em provocar erosão, tá? Então, você fala assim, ó, essa chuva que está vindo aí, ela tem uma alta erosividade. Por quê? Às vezes ela é uma chuva muito intensa, que ela cai muita chuva em pouco tempo. Então, é uma erosividade. A erosividade tem a ver com a chuva, que é o fator ativo. E aí tem a questão do solo, tá? Erosividade, eu estou falando da chuva. Erodibilidade, eu estou falando do solo. Tem solos que têm maior probabilidade de ser erodidos e outros têm menor probabilidade de ser erodido, tá? Então, um solo de maior probabilidade de ser erodido é aquele solo que tem menos matéria orgânica, menos argila, então ele vai ser mais fácil de ser carregado embora, tá? Então, a erodibilidade do solo é um fator passivo, tá? Solos com maior erodibilidade, né, de ocorrer erosão, são aqueles solos que têm características de serem mais arenosos e com menos matéria orgânica. Isso é fato. E menos vegetação também. Beleza? E aí, cada região vai ter as suas diferenças, né? Então, o que tem as erosões, elas são provocadas, né, por situações diferentes. Então, quando a gente fala de clima, tá? Falando de clima, onde tem mais chuva, erosão hídrica. Onde tem mais vento, erosão eólica. Então, o clima, ele atua nas diferentes formas de erosão, tá? E isso vai variar de acordo com a sua distribuição e a sua intensidade, né? Onde o vento também, aquela rajada de vento, ela é muito forte em pouco tempo, também vai causar um monte de problema, né? Destelhamento de casa, derrubamento de árvores, enfim. E a mesma coisa é a chuva. Quando a chuva é muito forte em pouco tempo, ela vai causar um tanto de problema, porque ela não dá tempo de infiltrar no solo. A questão do clima é o que deveria ser considerado no Código Florestal de cada região. Porque, se vocês for olhar essa beira de rio aqui, ó, que está na imagem aí, ó, essa beira de rio, ela mostra uma região onde é cultivada e logo abaixo tem o rio e a mata ciliar que protege esse rio. Aí vem aquela pergunta, será que essa mata ciliar, tanto que tem de mato aí, dá conta de proteger esse rio? Né? Será que esse rio não está vindo sedimentos? Será que não está vindo resíduo de agrotóxico daquela lavoura ali do lado direito? O lado esquerdo a mata é mais rala ainda, olha lá, ó, o lado esquerdo. Você vê ali uma árvorezinha aqui, outra lá, bem mais rala. Então, gente, essa questão da mata ciliar no Código Florestal deveria ser levada em consideração não somente uma faixa de mato pela largura do rio, como é, e sim, se esse rio ele está numa região mais chuvosa ou numa região mais seca. O entorno dele é mais seco ou é mais chuvoso, tá? Um rio que está lá na região nordeste, cortando o sertão, por exemplo,
ele é um rio que não vai sofrer tanto com problema de assoreamento, por exemplo. Por quê? Porque ele já tem, naturalmente, menos chuva no entorno. Então, se chove menos, vai vir menos sedimento para dentro do rio. Então, talvez a faixa de mato de lá poderia ser menos que para cá. Aqui já é o contrário, aqui já chove muito. Então, todo tempo o rio está recebendo sedimentos. Todo tempo está carregando sujeira para dentro do rio. Isso pode interferir no leito do rio e aterrar ele mais. A mesma coisa é uma inclinação de um terreno, que é a questão da topografia aí, ó, o segundo passo ali, ó. Topografia, declividade do terreno e comprimento de rampa. Quanto mais inclinada a região é, mais a água desce com força, tá? Então, se você analisar uma bacia hidrográfica, quanto mais inclinada ela for, no sentido do rio principal, mais a tendência desse rio principal receber sedimentos e também ter mais gente, né? Quando a bacia ela é mais plana, ela tende a absorver mais a água, né? Então, essa influência da força da água direto para dentro do rio acaba sendo menor, né? Dessa força da água diretamente dentro do rio. Quando a coisa é inclinada, a água desce de uma vez e o rio alaga muito rápido, tá? Questão da cobertura vegetal. Isso aí é fato, né? Se a bacia hidrográfica como um todo ela tem muita cobertura, o rio vai sofrer menos, né? A região como um todo vai ser mais protegida, o solo vai ser menos desprendido e menos arrastado para os leitos dos rios. A questão dos micro-organismos, isso aí vai depender do tanto de nutriente e de matéria orgânica que tem aquele solo. E, automaticamente, quanto mais tiver de matéria orgânica, nutrientes, e ser um solo mais aerado, naturalmente, também vai ter mais micro-organismos. A questão do próprio solo, da natureza do próprio solo, né? Então, como eu já falei, solos mais arenosos, a textura mais arenosa tende a ser erodido mais fácil. Então, a erodibilidade desse solo é maior, né? E a questão do tempo, né? Do tempo também, esse tempo aí tem a ver mais com a questão do intemperismo, tá? O tempo que esse solo foi formado. Quanto mais velho é o solo, quanto mais bem formado ele for, mais profundo, como é o caso dessa última imagem aqui, ó, onde nós temos um solo com praticamente todos os seus horizontes bem desenvolvidos, é um solo que já tem um estágio avançado aí, já tem muito tempo, então esse vai ser um solo onde a gente não vai ter tanto problema mais de erosão, porque ele já é um solo que já passou por um processo de intemperismo bem acentuado e talvez já vai ter aí uma grande quantidade de argila, ele já se desenvolveu, então ele já foi erodido e tudo mais, então agora ele já está mais estruturado. E para a gente finalizar aí, né, esse é um estudo, um trabalho, né, só para mostrar aí um pouco de algumas vegetações sobre um mesmo relevo, sobre um mesmo tipo de solo e as perdas que isso pode acarretar, tá? Então, olha só, gente. Nós temos ali, ó, situações diferentes. Mata, pastagem, uma região de cafezal e uma região de algodoal, né? Uma cultura agrícola tradicional, uma cultura do algodão. Para cada quilo de grão produzido, geralmente, em média, perde-se de 6 a 10 quilos de solo por erosão. Veja só, gente, para cada quilo de grão, então 1 quilo de milho lá que a gente colhe, para cada quilo de grão produzido, pode-se perder de 6 até 10 quilos de solo por erosão. O nosso país, o país como um todo, desperdiça cerca de 1 bilhão de toneladas de solo fértil por ano. Isso considerando toda a área agrícola, toda a área de solo cultivado que se tem, já é um estudo feito aí da Embrapa aí de um bom tempo atrás, e eles chegaram a essa conclusão, que o país como um todo desperdiça cerca de 1 bilhão de toneladas de solo fértil por ano, com práticas inadequadas muitas vezes. E, consequentemente, o problema não é só a perda do solo em si, é o nutriente que está indo junto, e depois você tem que repor isso com o adubo, e essa reposição é muito cara, os adubos são caros, isso gera um custo muito alto. A perda da fertilidade causada por esse processo aumenta a demanda por produtos químicos.
não somente pelos fertilizantes, como a gente falou, que é os adubos que tem que ser comprados novamente e ser adicionados, os calcários da vida todos aí, mas também por herbicidas e pesticidas, uma vez que as plantas malnutridas ficam mais vulneráveis a doenças, automaticamente também as plantas nativas passam a aparecer mais, porque num solo malnutrido, degradado, aquelas plantas nativas, elas já são mais adaptadas àquelas condições adversas, então elas vão acabar aparecendo, as plantas daninhas da área. Isso gera mais custo com herbicida para controlar mato, gera mais custo com pesticida para controlar as pragas que vão atacar essas plantas mais vulneráveis e mais malnutridas da minha lavoura. Essa erosão não para por aí. Tem os cursos de água com o seu destino final que vão se assoreando com o tempo. Então, esse assoreamento ele vai sendo alavancado porque a bacia hidrográfica como um todo, estando descoberto, vai gerar solo erodido com grande quantidade de sedimentos, aquela água suja que a chuva vai carregar e vai depositar dentro do rio. Isso é fato. Essa publicação está nesse Almanac Brasil Socioambiental aí, ó, que é uma publicação de estudo socioambiental do ano de 2004. Tá entre a página 106 e 275, esse estudo. E aí fala de toda essa questão dos tipos de ambientes e das perdas de solo. A mata, numa região de relevo, mesmo que seja um relevo inclinado, tá? A perca de solo é muito baixa, tá? O solo está sendo intemperizado, está sendo formado, está tendo matéria orgânica e tal, mas mesmo na região com inclinação, há uma perca de solo pequena, mas há 4 quilos por hectare ano, tá? Isso é para as condições do estado de São Paulo, que foi feito esses estudos aí, tá? Que região de mata é essa? Uma região de mata atlântica, uma região de uma mata também muito boa, muito exuberante, né? E chega a essas perdas aí. Uma área de pastagem, né? 700 quilos por hectare ano. Aí que eu digo para vocês, quando o pessoal fala que uma pastagem, ela causa problema numa região, não sei o quê. A pastagem ainda é das culturas que menos se perde solo se comparado às demais, tá? Quando você pega a pastagem e joga naquele sistema de integração lavoura-pecuária, esse valor aí cai mais na metade. Se for na região de solo plano, ele quase que zera. Isso a gente está falando de uma região de um solo inclinado, que é onde a água vai bater e vai escorrer, não vai ter jeito, vai ter alguma perda. Regiões de solos planos, essas perdas elas são insignificantes, tá? Muito menor. Mas acontece também. Porém, se o solo estiver bem coberto de pastagem, ela for bem manejada, dificilmente você vai ter perda de solo. Cafezal, olha lá, 1.100 quilos de solo perdidos, né? Para cada hectare por ano. 1.100 quilos, né? É terra para caramba, né? E uma área de algodão, olha lá, algodão, 38 mil quilos por hectare ano. Isso está falando de um sistema de algodão que foi gradeada a área, que foi plantada numa área inclinada e esse solo todo foi perdido ao longo do ano, principalmente por erosão, né? Numa área no sistema todo convencional. Então, as principais causas da degradação do solo e da água sempre vai ser as monoculturas, e essas monoculturas em sistemas convencionais de plantio, com aração e gradagem, que o solo fica totalmente descoberto por um tempo, até essa cultura começar a desenvolver, chuva já bateu ali em cima e já levou muito solo embora, tá? Os desmatamentos, as queimadas, as lixiviações, que é a água do próprio solo que está levando o nutriente embora em profundidade, a erosão, que é uma consequência do solo descoberto e mal protegido, os assoreamentos, que é o resultado de todo o solo que é carregado com a água e depositado dentro do rio, o uso irracional de produtos fitossanitários e fertilizantes, que é também um problema, muitas vezes esses produtos são jogados de forma indiscriminada, e isso causa problemas também nos mananciais e nos lençóis freáticos, aí, com o acúmulo desses produtos, ou no próprio solo, interferindo numa segunda produção, né? Muitas vezes um produtor ele quer controlar uma planta daninha numa pastagem dele. Aí ele chapa 2,4-D mais picloram, que é os famosos Tordon da vida aí, né, os produtos comerciais que são vendidos aí.
2,4-D mais picloram. Aí ele controla a planta daninha na pastagem dele. Aí o ano que vem ele resolve plantar soja na área dele. E aí, naquele solo tem resíduo de folha larga, de 2,4-D mais picloram. Aí ele vai plantar, a soja dele amarela não se desenvolve. Qual foi o problema? Foi o uso irracional daquele produto lá na pastagem, ficou resíduo, e esses produtos têm uma persistência muito grande, 2, 3 anos, dependendo da região, e isso acarreta problema na cultura subsequente que eu quero plantar. Se eu quero só usar pastagem naquela área ali, beleza, é até bom, o resíduo fica lá mesmo, que se surgir novas plantas daninhas, aquele residual vai ficar controlando, lá na sementeira, inclusive. Agora, se eu quero mudar de cultura, vou plantar ano que vem uma soja, um feijão, né? Se eu usei um veneno de folha larga, de dicotiledônia, com certeza vai atrapalhar a produção futura dessa cultura, tá? Passou herbicida numa pastagem aí, na nossa região, de 6 meses a 1 ano, é bom mexer com essa área, não. Deixa esse resíduo ele se degradar naturalmente no ambiente, né? Mas passou, controlou, aí daqui a pouco eu quero gradear essa área e já plantar uma cultura de folha larga, pode ser que não dê certo, porque o resíduo vai estar lá. E, claro, de tudo isso tem o tal do solo descoberto, que é o grande problema dessas áreas, que causa todos os problemas que nós já comentou até agora. Beleza, pessoal? Alguma pergunta aí dessa temática aí? Nossa. Aí na próxima aula a gente vai... Próxima aula é prova, né? Mas aí na outra aula a gente vai falar sobre as causas maiores da erosão, né? Que entra nessa questão do solo e da erosão. Os tipos de erosão, que é em sulcos e laminar, em sulcos e vossorócito, né? E vamos entrar mais a fundo na questão do manejo ecológico do solo, na parte de melhorar a fertilidade do solo e melhorar a proteção do solo, e a questão das práticas conservacionistas que vocês vão fazer um trabalho, mas também a gente vai voltar a falar sobre esse assunto aí. Beleza? As práticas de caráter edáfico, vegetativo e mecânico. Certo? Tudo tranquilo? E aí, a prova da semana que vem, entra toda essa parte física do solo, aquela lista de exercício, aquilo que vocês já fizeram, e mais esse pedaço que a gente comentou hoje sobre práticas conservacionistas, tá? Aí, depois nós vamos falar sobre essas erosões em laminar, em sulco e vossorocas e outras questões mais aí sobre conservação e manejo do solo. Beleza? Vou fazer a chamada aqui. Deixa eu entrar aqui. Alguma pergunta aí? Lembrando, pessoal, que amanhã não tem aula, tá? Amanhã é quinta-feira. Em razão do feriado de Sexta-feira Santa. Assim como na época da UBRA, eles já emendavam a quinta com a sexta. A São Lucas de Paraná, ela também faz isso. Acho que é de Porto Velho, não. Eles não emendam, mas a daqui emenda. Então, amanhã não vai ter aula, mas aproveitem aí esse tempo para vocês já começar a estudar para esses trabalhos, essas provas aí, começar a fazer essas atividades. Não sei se tem alguém aí da disciplina de fertilidade que faz comigo amanhã à noite. Amanhã não tem aula, mas eu vou postar vou postar lá no sistema já alguma coisa sobre adubação, tá? Que, inclusive, vai ajudar no trabalho de vocês da APS. Não sei se tem alguém aqui que faz lá, à noite. Então, eu vou postar lá sobre adubação, porque aí na APS o pessoal vai ter que plantar, vai ter que calcular a adubação, então precisa de já saber como é que faz cálculo de adubação. Como a gente não entrou nesse assunto ainda, lá já explica, em resumo, como é que faz uma recomendação de adubação. E aí, eu vou postar lá a mesma aula que eu dei no projeto integrador de práticas de nutrição e adubação de plantas, vai também para a disciplina de fertilidade, porque o trabalho vai ser o mesmo, né? Vamos lá. Deixa eu entrar aqui para a gente fazer a chamada.
Vamos lá, então, pessoal. Aline Silva, Presente, professor. Áquila, Presente, professor. Bruna, Presente. Daiane, Tainá, Dâmina, Presente. Denilza, Presente. Heloíne, Presente. Francesco, Presente. Gabriel Pereira, Presente. Gabriel Rodrigues, Presente. Gabriel Silva, Presente. Glauber, Presente. Iago, Presente. Jaqueline, Peixoto. É eu não? Deixa eu olhar aqui no chat. Ela colocou no chat? Não, né? Tá aí, não. Joyce, Presente. Juliana Caires, Presente. Juliane Bonifácio, Presente. Cashley, Presente. Kate, Presente. Lucas Silva, Presente. Luiz Guilherme. Tá aí, não? Luiz Guilherme? Tá. Mike, Presente. Marcelo Araújo, Suelen. Marcelo tá aí, não? Colocou Ah, no chat. tá. Suelen presente. Tiago Cândido. Tiago Vinícius. Presente. Tiago Cândido, tá aí, não? Não, né? Vinícius Conegundes. Presente. Vinícius da Silva. Tá aí, não? Vitor Marcelo. Vitor Marcelo tá aí, não? Não? Wellington. Presente, professor. E Yasmin. Presente. Beleza. Bom, gente, então era isso. Então, Professor. semana que vem, nossa prova. Pode falar. É que o meu computador descarregou na hora da chamada e daí você chamou meu nome e não respondi. Jaqueline? Tá. Isso. Que azar, hein? Bem na chamada. Pois é, e eu coloquei rapidinho, quando eu cheguei já tava chamando o Vinícius já. Beleza. Então, pessoal, é isso aí. Só mais um recado aí. Quem tem tutoria, eu já fiz as matrículas do pessoal da tutoria, quem vai fazer alguma tutoria aí. Só tá faltando, acho que uma da Juliane, que deu um probleminha lá na hora do matricular, que o pessoal vai arrumar lá da faculdade, negócio das vagas lá da disciplina. E acho que da Emily, que tá as duas aqui, né? Acho que eu falei com vocês no Zap, né? E aí a gente vai só encerrar isso daí. Aí vocês ficam atentos nas datas lá, de quando que vai começar, vocês já entram lá no Blue aí, olha lá quando que vai começar e tal, e já se orientam com relação a isso, tá? Mas eu acho que eu vou botar também um anúncio no Blue, falando das datas de início, de tudo, né, de cada coisa. Eu acho que eu vou postar lá. Mas aí vocês olham lá, vocês mesmos no sistema. Se não me engano, é depois da semana de prova, que vai começar essas tutorias aí, a maioria delas, tá? Se tiver alguma que comece essa semana, eu não tô lembrado. Pode ser que tenha. Se for de começar... mas amanhã já é o último... Não, então não vai começar, não. Se fosse para começar, era hoje, né?
Então, acho que a maioria começa semana que vem ou depois da semana de prova. Vocês dão uma verificada lá nas datas e já fiquem ligados aí para não perder aula. Beleza? Geralmente, a maioria dessas tutorias, elas estão no mesmo horário que era da aula mesmo, antes de dissolver. Só teve uma ou outra lá que eu acho que ficou no horário intermediário da tardezinha, que aí deu choque de horário, a gente teve que mudar ela para tardezinha, não lembro qual que é também. Aí vocês têm que olhar também a questão do dia e do horário aí para não perder a aula, tá? Certinho? Então era isso, pessoal. Tenham todos aí um bom feriado, boa resto de semana aí, fique com Deus e Valeu, professor. tudo de bom para vocês aí. Até mais aí. Valeu, professor, tudo de bom. E boa Páscoa aí para todos aí. Ressurreição de Cristo. Até mais. Valeu.